Fala pessoal da EATech, tudo bem com vocês? João aqui pessoal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, uma temática muito importante aí no campo da inteligência artificial, especialmente aí no campo dos LLMs, que tem tudo a ver aí com RAG, tá? Que é o seguinte, pessoal, como que a gente pode melhorar o nosso RAG aí no nosso fluxo de trabalho com inteligência artificial, tá? Então, normalmente quando a gente trata desse tema, uma coisa que muita gente fala por aí é que a melhor forma de melhorar o nosso RAG é estruturando os nossos dados. Isso está correto, tá? Quanto melhor a nossa estrutura de dados aí que a gente passa para os nossos LLMs, melhor é o desempenho dos LLMs para recuperar as informações desses documentos aí. Eu vou deixar um artigo aqui só para exemplificar isso para vocês, mas existem vários estudos, tá? Nessa temática, tá certo? Já que os LLMs eles trabalham com texto aí, quanto mais texto de descrição a gente vai dar para ele, maior a probabilidade de ter textos semelhantes aí dentro daquela temática que a gente está interessado, né? Com relação, pessoal, ao nosso RAG, existem diversas formas de melhorar que vão além da estruturação dos dados, mas hoje a gente está focando na estruturação dos dados. Porém, eu vou fazer um paralelo com outras técnicas e exemplificar para vocês porque estruturar os dados é tão importante e talvez seja a coisa mais importante a se fazer quando se trabalha com RAG, tá? Então, existem fluxos de trabalho com RAG que a gente pode refazer as nossas queries de pesquisa para os bancos de vetores de texto aí, né? Para as nossas vector stories. E por mais que a gente mude essa query, a gente vai estar sempre limitado a pesquisa que a gente faz ao banco e também ao nível de reasoning que aquela LLM tem, tá? Então, por mais que a gente refaça essas queries, a gente nunca vai ter certeza de uma assertividade total aí, porque a gente está comparando uma query com uma informação muito longa. Então, só organizando melhor isso para vocês. Quando a gente tem um texto, a gente vetoriza ele, guarda em uma vector story, o que é que vai acontecer quando a gente faz a pesquisa? A gente vai pegar o nosso texto de entrada, a gente vai vetorizar ele em uma certa dimensão. A partir dessa dimensão, a gente vai fazer um cálculo de similaridade com a nossa vector story e achar as sentenças mais próximas à minha sentença de entrada, à query de entrada. Legal? Porém, o que é que acontece? Imagina que a gente tem um texto muito grande e que a gente vai fazer esse processo. O que vai muito provavelmente acontecer é que, como eu não tenho as informações estruturadas, eu posso ter várias chunks, vários pedaços que estão ali na vector story que são parecidos com a entrada. E com isso eu corro o risco de ter aí chunks que não vão atender o meu use case. Legal? Então, com os metadados, a gente contorna esse problema. De qual forma, João? Colocando labels, sugerindo sobre o que é que aquela chunk está falando. Ah, beleza, legal. Como é que isso funciona? Então, imagina, por exemplo, que a gente está falando do tema de, sei lá, integrais e derivadas, que é um tema do cálculo. Quando a gente está estruturando os dados, o que é que a gente vai colocar lá no metadados? A gente pode colocar, por exemplo, um campo subject. Então, nesse chunk, a gente está falando de integrais e derivadas. Então, por mais que nas outras partes do texto eu fale sobre integrais e derivadas, a label daquela chunk provavelmente não vai ser também integrais e derivadas, porque possivelmente aquela outra chunk vai estar falando de outro tema principal e pode só estar citando esses outros termos. Então, por isso que é muito importante. Um outro panorama que é muito importante é o uso de metadados. Imagina, pessoal, que você quer trazer para o usuário da sua aplicação da onde que você está tirando aquela fonte. Sem metadados você não consegue extrair a página que você tirou, você não consegue às vezes formatar em uma estrutura de referência que seja intuitiva. Então aí mais uma vez o papel dos metadados nesse sentido. Um outro adendo aqui é que além dos metadados, o modelo de embeddings também faz diferença. Por que faz diferença? Imagina que a gente tem chunks muito grandes. Tá, e faz diferença quanto maior for o tamanho das chunks. Aí, isso que eu vou estar explicando. Imagina que você tem chunks aí muito grandes e para modelos de embeddings que são relativamente pequenos. Então,
a chance de eu ter uma correlação maior com chunks que às vezes não tem sentido com a minha query de entrada se torna maior quando eu tenho dimensões menores, porque o modelo de embeddings não vai conseguir extrair muito bem, com precisão, o assunto que a gente está tratando. Então, nesse sentido, pessoal, é importante que a gente tenha aí um modelo de embeddings compatível com o tamanho de chunks. Então, se eu quero ter chunks muito grandes, é melhor usar modelos maiores. E isso existe lá no próprio mundo da OpenAI. Por exemplo, você poderia usar o embedding Slage se você quer trabalhar com chunks muito grandes. E galera, deixa eu vir aqui rapidinho para falar para vocês sobre o AI Tech Hub, pessoal. O AI Tech Hub é a comunidade da AI Tech aí, em que a gente compartilha ideias e conhecimento no campo da inteligência artificial, pessoal. Então, eu tô lá nesse grupo, todo mundo da AI Tech tá nesse grupo, a gente já tem vários membros também da comunidade. Então, se você quer trocar uma ideia, se manter atualizado no campo da inteligência artificial, principalmente nesse campo de LLMs, com novos modelos, RAG, enfim, todo tipo de novidade nesse campo, acompanha a gente por lá. E se quiser também trocar uma ideia aí, se tiver alguma dúvida sobre algum dos vídeos, também pode mandar por lá. E eu aguardo vocês por lá, pessoal. Então é isso, continue com o vídeo. E gente, para usar então esses metadados, o que é que a gente tem que fazer na prática, né? Os metadados eles são colocados na hora que a gente está vetorizando os nossos dados de conhecimento, vamos dizer, a nossa base de conhecimento, que vai ser a nossa vector story. Então a gente tem que incluir esses metadados durante o processo aí de criação dessa coleção na vector story. Como é que a gente pode fazer isso, pessoal? A gente pode tanto fazer isso manualmente, usando bibliotecas aí do Python que já fazem a extração de um documento PDF também. Só que aí você está confiando que quem manipulou aquele PDF vai ter colocado os metadados de forma correta. Ou você pode fazer a sua própria implementação, que é o que eu recomendo. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza uma LLM para fazer o label daquelas chunks. Como a gente está trabalhando com chunks que são relativamente pequenas com relação a quando a gente trabalha com um modelo com várias chunks. Então, no modelo normalmente o que a gente faz? A gente faz o retrieve das informações, joga toda aquela informação na memória, trabalha com essa informação para produzir o output. Qual que é o problema disso? Você está colocando muita informação no contexto da LLM de uma vez só. E isso prejudica o desempenho de saída dessa LLM. O que é que eu estou propondo em uma outra linha? É que a gente separe essas chunks uma a uma e faça o label só da chunk. Então, um promptzinho pequeno. Faça o label dessa chunk com as informações 1, 2 e 3. Aí você configura um base model, ou no caso, se você está usando, por exemplo, o completions da OpenAI, você pode utilizar o JSON mode e colocar os campos de saída que você quer. Então, por exemplo, para mim pode ser importante o título, uma tag para aquela chunk e também o autor, por exemplo, tá? Então, e a página que eu quero fazer a referência. Então você vai extrair isso para cada chunk. Extraiu isso. O que é que você faz? Você vai salvar isso como um metadado na sua coleção da Vector Story. Beleza? Então você pode usar a própria LLM para fazer o label da LLM. Ah, João, mas eu tenho dados que são muito grandes, etc e tal. Os modelos da OpenAI em si só, tanto o Small quanto o Large, eles são relativamente baratos nesse sentido, pessoal. Então, uma estratégia que você pode fazer é diminuir a chunk para usar um modelo um pouco mais barato, vai reduzir o custo, ou usar o Large mesmo, que a questão do custo não vai ser um problema muito grande. Uma outra opção é usar um modelo de embeddings open source. Porém, usando o open source, você vai ter que ter uma máquina para rodar, ou usar alguma solução de terceiro. Por exemplo, existe o AI ML, que é uma solução, ela não é open source, ela é paga, mas você tem um crédito relativamente grande para usar por lá. No label, você pode usar o Grok, por exemplo, para economizar também. E seguindo esse fluxo, mas o importante é entender essa metodologia que eu estou apresentando aqui. Então é isso, basicamente. Uma outra estratégia que eu recomendo a utilização é separar chunk por página. Então, em vez de separar chunk pela quantidade de caracteres, você pode fazer então por página. E isso facilita também na definição do overlap. Então, se está na mesma página, você pode colocar um overlap diferente, por exemplo. Então, se está numa página diferente, você pode colocar um overlap melhor definido, por exemplo, para organizar os seus dados. Bom, basicamente é isso, pessoal. Essas técnicas vocês aplicam realmente com programação. Em framework eu indico o LangFlow para fazer essa implementação, que ele já tem alguns módulos
para que a gente trabalhe com metadados. Então recomendo dar uma olhada lá no Langflow, nos campos de Create Data, se você quiser criar isso manualmente, ou também usando um LLM como o Grok para gerar os metadados para você. Lá você já vai encontrar diversos tipos de splitters também já pré-prontos, ou se você prefere fazer via código, você também pode fazer isso via LangChain e usar, por exemplo, o Completions para fazer o labeling disso daí, que já é um projeto relativamente complexo. E aqui na IR Tech, né, a gente oferece todos esses serviços. Caso vocês tenham dificuldade e precisem de uma consultoria, por exemplo, a gente também oferece esse serviço, tá? Deem uma olhada lá no nosso site e entre em contato também. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a atenção de vocês. Hoje a gente conversou como melhorar o nosso RAG, pessoal, através principalmente dos metadados, mas não só isso, de estratégias aí que fazem sentido, tá? No mundo da inteligência artificial no campo do RAG, e são muitas vezes deixadas de lado por falta de conhecimento ou achar que existe uma estratégia que por si só já vai garantir o sucesso do RAG. Mas é isso a ideia que eu queria trazer para vocês. Experimentem aí e tragam um feedback. Realmente aqui, quando a gente começou a utilizar essas estratégias nos projetos, realmente a gente conseguiu um desempenho muito satisfatório. Beleza? Então era isso, galera, para o vídeo de hoje. Eu agradeço demais a atenção de vocês e vejo vocês para o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço.